Vamos direto ao ponto. Fill Factor. Essa é uma daquelas configurações que parece simples, mas que muita gente acaba ignorando na correria do dia a dia ou entendendo só pela metade. O que acontece é que acabamos ajustando os valores mais no instinto do que na técnica. Mas hoje a gente vai entender exatamente como essa ferramenta funciona debaixo do capô. No SQL Server, o Fill Factor define o percentual exato de preenchimento de cada página de dados de um índice, bem na hora em que esse índice é criado ou reconstruído. E olha, falando como alguém que já apanhou muito disso em produção, dominar esse conceito e aplicar do jeito certo muda completamente o jogo da performance, principalmente em ambientes com muita concorrência. O primeiro passo para dominar esse assunto é entender a hierarquia dessa configuração dentro do sistema. Pensa o seguinte, se um índice for criado do zero e ninguém especificar o valor do Fill Factor lá no comando, o SQL Server não deixa isso em branco. O motor do banco não vai tentar adivinhar a intenção da equipe para aquela tabela. Em vez disso, ele assume automaticamente o valor que está definido na configuração global da instância do servidor. É uma daquelas heranças invisíveis de configuração que afeta todas as tabelas. E aí a gente chega num detalhe operacional que pega muito profissional de surpresa. Se a gente for consultar essa configuração global no banco, lá na sys.configurations, vai notar que o valor padrão de fábrica é quase sempre zero. Só que na prática do SQL Server, esse valor zero equivale exatamente a 100% de preenchimento. Pois é, isso significa que, por padrão, cada nova página de dados que é alocada já nasce completamente cheia, sem um único byte de folga para o futuro. À primeira vista, trabalhar desse jeito parece super eficiente. Afinal, a gente está colocando muito mais dados em menos espaço físico no disco. Para leitura, isso é ótimo. Mas, para sistemas em produção que não fazem só leitura, isso acaba criando um gargalo operacional pesado e invisível. Então, a grande pergunta que fica para qualquer arquiteto de software é: o que acontece na prática, naquele horário de pico, quando o banco está fervendo e essas páginas de índice já nascem sem nenhum espaço sobrando? Para ficar bem fácil de visualizar o impacto real, imagina uma grande estante de livros. Se uma prateleira está preenchida de ponta a ponta, com os livros todos espremidos, o que acontece se você precisar colocar um exemplar novo bem ali no meio, para manter a ordem alfabética? Não tem 1 milímetro de espaço. Você vai ser obrigado a tirar metade dos livros daquela prateleira, arrastar tudo e levar parte deles para uma prateleira nova, só para abrir o buraco necessário para o livro novo. É um esforço gigantesco para uma operação que deveria ser simples. Trazendo essa ideia para o banco de dados, o custo dessa prateleira lotada é o famoso e temido page split. Quando uma página de 8 KB está cheia e um registro novo precisa entrar ali no meio para manter a ordem do índice, o motor do banco simplesmente tem que parar tudo. Ele divide a página original em duas, redistribui os dados entre elas e só depois insere a informação nova. Esse processo de reorganização física nos discos custa muito caro. Ele consome ciclos preciosos de CPU, gera um overhead pesado lá no transaction log e quebra totalmente a fluidez das operações de escrita da aplicação. Agora imagina um cenário diferente, onde a gente deixa um espaço vago proposital em cada prateleira da estante. Quando o livro novo chega, ele simplesmente entra no lugar certo. Ninguém empurra os outros livros, não há realocação de itens e não tem esforço computacional a mais. É exatamente isso que um valor ajustado de Fill Factor faz no banco. Ele garante que o dado novo estacione na página certa sem causar essa reorganização imediata. Se a gente define um valor de 80%, por exemplo, estamos reservando 20% de espaço livre em cada página para acomodar esse crescimento. Com essa folga, as escritas do sistema ficam muito mais previsíveis, escaláveis e rápidas. Na prática, lá no código, aplicar essa folga técnica é bem direto, usando a cláusula with Fill Factor. Por exemplo, na hora de criar um índice novo, a gente usa a instrução create index normal, mas adiciona explicitamente o with Fill Factor igual a 80. Ou então, se a gente quiser otimizar um índice que já existe e que está sofrendo com lentidão, dá para usar o comando alterindex acompanhado da opção rebuild e do novo Fill Factor. É uma sintaxe simples, mas que resolve um baita problema de performance de I/O. Mas olha só, um ponto essencial nessa análise de arquitetura é pesar as decisões. Como profissionais maduros de tecnologia, a gente precisa sempre ficar de olho nos trade-offs. Não dá para sair baixando o Fill Factor de todos os índices do banco sem nenhum critério. Existe um custo direto de armazenamento em disco e, principalmente, de memória. Quanto menor o Fill Factor, mais páginas o SQL Server vai precisar para guardar exatamente a mesma quantidade de informação. E isso ocupa muito mais espaço no buffer pool, que é a nossa valiosa memória RAM de servidor. Então, escolher esse percentual é sempre um exercício minucioso de equilíbrio entre garantir uma escrita estável e manter o cache de leitura eficiente.
Para facilitar o planejamento e evitar suposições, as recomendações de mercado costumam dividir isso em 4 cenários bem definidos. Primeiro, tabelas que são apenas leitura, como históricos antigos. Aqui, o valor deve ser cravado em 100%. Se não entra registro novo, o objetivo é garantir a máxima densidade para economizar memória. Segundo, tabelas com muitas inserções aleatórias ou atualizações constantes. Nesses casos mais caóticos, o ideal é baixar o preenchimento para algo entre 70% e 80%. A gente perde um pouco de espaço físico, mas ganha uma estabilidade de escrita muito necessária. Terceiro, tabelas com inserções sequenciais, tipo logs de auditoria. Como o dado novo sempre cai limpo no final da estrutura, recomenda-se usar valores entre 90% e 95%, só para cobrir eventuais atualizações do tamanho da linha. E o quarto cenário, índices compactados. Aqui exige atenção. Como a compressão faz caber muito mais dados na mesma página, o custo de um page split fica ainda pior. Para esses casos, uma faixa entre 85% e 90% costuma ser o ponto de equilíbrio ideal, oferecendo folga sem sacrificar a densidade da compactação. Um detalhe técnico absolutamente indiscutível e que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. O Fill Factor não é uma configuração ativa ou viva. Ele não fica se autoajustando. Ele é aplicado de forma estática, apenas no momento da criação ou do rebuild do índice. Conforme as inserções vão acontecendo no dia a dia, aquele espaço que a gente reservou vai sendo consumido e preenchido. Sem uma rotina sólida de manutenção, geralmente agendada para os finais de semana para reconstruir esses índices, as páginas vão ficar completamente lotadas de novo em pouco tempo e os gargalos de escrita vão voltar. Então, a grande lição de arquitetura que fica é: avalie criteriosamente o ciclo de vida dos dados na sua aplicação. Ajustar o Fill Factor de forma granular, analisando o comportamento de cada tabela de forma isolada, é o nível de detalhe que garante a entrega de um ambiente de produção que seja estável, robusto e profissional. Como a gente costuma dizer nos bastidores da infraestrutura, dê um espaço para o seu índice espreguiçar. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, compartilhe com os colegas e dê um like.